Olá, meninos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa matéria, figuras de linguagem? Meninos, eu estava aqui hoje pensando, será que meus alunos não estão fazendo confusão entre figuras de linguagem e funções de linguagem? Meninos, são coisas diferentes, tá? As funções de linguagem, elas são ligadas ao processo de comunicação, tá? Os elementos de comunicação, é a função que a linguagem tem. Já as figuras de linguagem, elas são recursos estilísticos utilizados para enriquecer o nosso texto, tá? Para causar um certo estilo na produção de texto, tá? Na aula anterior, nós vimos as figuras de linguagem sonoras, ou de som, né? Figuras de som ou sonoras. Hoje, nós vamos ver as figuras de palavras ou semântica, tá bom? É ótimo esse estudo dessas figuras. As figuras de som são 4, né? Já as figuras de palavras ou semânticas são 15, tá? As figuras de palavras ou semânticas são figuras de linguagem que consistem no emprego de uma palavra num sentido não convencional, ou seja, num sentido conotativo. Vejam bem, figuras de palavras ou semânticas vão estar sempre trazendo para nós um sentido conotativo, não denotativo, que é o sentido real da palavra, tá? São as seguintes: comparação, metáfora, catacrese, metonímia, antonomásia, sinestesia, antítese, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, paradoxo, perífrase, apóstrofe, ironia. Ah, meninos, não se desesperem, tá? É muito tranquilo. A gente vai ver cada figura e vocês vão entender, vocês vão perceber que é uma matéria legal. E é uma matéria que vocês precisam aprender, meninos. Não tem Enem sem figuras de linguagem. Não tem Enem, não tem prova de vestibular, tá? Sem figuras de linguagem. É fundamental o estudo dessas figuras de linguagem. Vamos então a comparação e a metáfora, tá? Comparação, ela recebe ainda o nome de comparação ou símile. Tanto faz, viu, meninos? Pode cair lá na provinha para vocês. Identifique a figura de linguagem símile no texto. E se você não souber que é a mesma que comparação, você vai fazer coisa errada, né? Então, é bom você saber que ela pode se chamar comparação ou símile. Ocorre comparação quando se estabelece aproximação entre dois elementos que se identificam ligados por nexos comparativos explícitos, como tal qual, assim como, que nem e etc. A principal diferenciação entre a comparação e a metáfora é a presença desses nexos comparativos. Por exemplo, e flutuou no ar como se fosse um príncipe. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. Quando eu uso aqui, quando Chico Buarque vem aqui e coloca como, ele está comparando a pessoa, o objeto, não sei, né? Deve ser uma pessoa, né? Porque o sujeito aqui é indeterminado. Nós temos um caso de sujeito indeterminado porque a gente não sabe quem é o sujeito. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. Então fez essa comparação, tá? Se ele tivesse escrito e flutuou no ar como se fosse um príncipe, não dá. Eu queria transformar em metáfora, não dá. Um caso de metáfora, então eu vou fazer uma comparação de uma outra oração e vocês vão perceber que ela pode tanto ser metáfora, tá? E pode utilizar também como comparação. Lívia é bonita como uma flor. Lívia é bonita tal qual uma flor.
Lívia é uma flor. Lívia é uma flor. Gente, nos 3 primeiros exemplos eu tenho caso de comparação. No último, quando eu falo Lívia é uma flor, eu não tenho nenhum conectivo, nenhum nexo comparativo ligando Lívia à flor, tá? Não tenho. Lívia é uma flor, tá? Então, a palavra flor aí, ela está no sentido conotativo, né? Quer dizer o quê? Que Lívia é sensível, Lívia é delicada, Lívia é bonita, Lívia é cheirosa, né? Aí nós temos um caso, então, de metáfora, tá? E não comparação. Aí temos outro exemplo aqui. A metáfora, então, ela consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Na metáfora, ocorre uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Como, gente? Fernando Pessoa, né? Do grande Fernando Pessoa. Como que o pensamento pode ser um rio subterrâneo, né? Mas o rio subterrâneo aqui está no sentido figurado, tá? Está no sentido conotativo. Por exemplo, eu já citei o exemplo, né? Lívia é uma flor. Já citei esse exemplo. E temos também esse exemplo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Gente, como pode um pensamento ser um rio subterrâneo? Né? Uma água corre por baixo da terra? Né? Depois nós temos a catacrese. Quando ocorre a catacrese? Ela ocorre por falta de um termo específico para designar um conceito. Toma-se outro por empréstimo. Ele comprou 2 dentes de alho para colocar na comida. O pé da mesa estava quebrado. Não sente no braço do sofá. Veja bem, gente, dente é de bicho, é de gente, né? É de animal, é de gente. Pé é de gente, é de animal, né? Braço também. Então, são termos que são utilizados para designar um conceito. Tá? Eles tomam esses termos emprestados para um termo específico para designar um conceito. Tá bom? Aí, então, nesse caso, nós temos um caso de catacrese. Catacrese. Depois temos a metonímia. Eu gosto muito dessa figura de linguagem e ela é muito utilizada, viu, meninos? Fiquem bastante espertos com ela. Ela é bastante utilizada nos concursos, bem utilizada mesmo. Assim como a metáfora, consiste numa transposição de significado, ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser utilizada com outro sentido. Ou seja, é o emprego de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento. A metonímia ocorre quando se emprega a causa pelo efeito. Veja bem aí, gente, olha, ela subdivide. A causa pelo efeito. Vivo do meu trabalho. Ou seja, né, o meu sustento, o meu alimento é fruto do meu trabalho. O efeito pela causa. Aquele poeta bebeu a morte. O efeito pela causa. Aquele poeta bebeu a morte. Bebeu o quê? O veneno. Aquele poeta bebeu o veneno, né? Então, qual é a causa? Qual é o efeito dele ter bebido o veneno? A morte, teve como causa a morte. O instrumento pelo usuário. Os microfones corriam no pátio. Os microfones vão correr no pátio, gente? Sim, correm, né? Se estiverem nas mãos dos repórteres, né? E os repórteres estiverem correndo no pátio, os microfones também vão acompanhar, tá? Então, aí nós temos o instrumento pelo usuário. Depois, a nossa próxima figura de linguagem é a antonomásia. Essa antonomásia é a figura que designa uma pessoa com uma característica, feito ou fato que a tornou notória. A cidade eterna, em vez de Roma.
a cidade maravilhosa, ao invés de Rio de Janeiro. Sinestesia já é uma outra figura de linguagem. Trata-se de mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos sensoriais. Um doce abraço ele recebeu da irmã. Olha aí, a sensação gustativa, né, doce, e a sensação tátil, abraço, ele recebeu da irmã. Nesse caso, nós temos um caso de sinestesia. A antítese. Gente, a antítese também é muito cobrada, viu? É o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Os jardins têm vida e morte. A morte não é oposta, não é oposição à vida. A mesma coisa, ama e odeia ao mesmo tempo, tá? Vive e morre ao mesmo tempo. Então, nós temos aí um caso de expressões de significados opostos. Então, temos antítese. E temos também o eufemismo, que consiste em atenuar um pensamento desagradável ou chocante. Ele partiu dessa para melhor. Ele partiu dessa para melhor, quer dizer, morreu, né? Ele sempre faltava com a verdade, quer dizer, mentia, tá? Então, nesse caso, nós temos o eufemismo. Depois temos gradação ou clímax. É uma sequência de palavras que intensificam uma ideia. Porque o gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Então, vocês viram a sequência de palavras para intensificar a ideia? Olha aqui. Porque o gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Olha aqui uma conjunção aditiva aqui ligando, ó. Ligando o último termo ao penúltimo. Aqui dessa oração. Mas com a gente é diferente. Depois vamos. Hipérbole. Gente, o tempo todo, principalmente aluno, comete hipérbole. Tá? É o exagero. Aluno adora hipérbole, sem saber, pratica hipérbole toda hora. Professor, estou morrendo de cansaço. Professora, estou morrendo de sede. Professora, profa, estou morrendo de vontade de ir ao banheiro. Profa, eu estou... É o tempo todo os alunos com hipérbole. Professor, estou morrendo de sede. Estou morrendo de fome. O exagero. Não vejo você há séculos. Olha o exagero aí, meninos. Olha, pouquíssimas pessoas vivem um século. Agora, há séculos, né? Há séculos é 200 anos ou mais, né? Dois séculos ou mais. Se cada século é 100 anos, então, viram aqui o exagero? Depois temos prosopopeia ou personificação. Eu gosto dessa figura de linguagem, sabe? Eu acho ela bem bacana. Consiste em atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos. O Jardim olhava as crianças sem dizer nada. Gente, Jardim olha e diz alguma coisa. As ondas beijavam a areia da praia. As ondas beijavam a areia da praia. Tem como as ondas beijar? Mas é sentido conotativo que foi dito para vocês anteriormente, tá? Então a personificação, prosopopeia ou personificação é isso aí. Você pega, consiste em atribuir aos seres inanimados características próprias dos seres humanos, tá? Depois temos o paradoxo. O paradoxo consiste no uso de palavras de sentido oposto, que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto se completam, reforçam uma ideia e uma expressão. Estou cego, mas agora consigo ver. Estou cego, mas agora consigo ver. Está cego, mas consegue ver? Tá? Então, assim, ele está reforçando a ideia, mas agora consigo ver. Reforça a ideia, tá? Estou cego, mas consigo ver. Depois nós temos a perífrase
É uma expressão que designa um ser por meio de alguma de suas características ou atributos. O ouro negro foi o grande assunto do século. Esse ouro negro aqui, gente, é o petróleo, tá? Então nós temos um caso de perífrase. O ouro negro foi o grande assunto do século. Depois nós temos a apóstrofe. É a interpelação enfática de pessoas ou seres personificados. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Castro Alves, ele postava, né? Essas coisas assim, nossa, eu acho forte, sabe? Mas Castro Alves gostava. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Então, nós temos um caso de apóstrofe, ou seja, é a interpelação, tá? Interpelação enfática de pessoas ou seres personificados. Depois nós temos a ironia que nós praticamos o tempo todo, né? Sem ver, e usamos isso e magoamos muitas pessoas com isso. É um recurso linguístico que consiste em afirmar o contrário do que se pensa. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? A gente faz isso o tempo todo e não percebe que está fazendo uma coisa feia, né? Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? Bom, meninos, ficamos por aqui hoje, tá? Ao estudar, por favor, anotem as dúvidas de vocês. Eu vou deixar para vocês aqui as atividades avaliativas, as atividades de número 1, 2 e 3 das páginas 83 e 84 da gramática 360 graus. É para vocês resolver postar nos fóruns, tá? Postar nos fóruns já criados para postagem de atividades. Eu não vou criar um novo fórum para essas atividades. É naqueles fóruns que eu já criei que vocês vão postar, ok? E aí eu vou lá e falo, olha, a Emily fez essa atividade, essa, tá? Então, eu somo as notas. É assim que vai ser feito, tá bom, meninos? Assim fica mais tranquilo. E voltando, lembrando sempre, tá? Sempre. É importante destacar que a existência de uma figura de linguagem não exclui outras. Em um mesmo texto, podemos encontrar aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. Ok, meninos? Saudades de vocês. Vou ficar por aqui e até a próxima semana nas aulas do fórum, tá bom? Abraços. Bons estudos para vocês.